Boa noite, eu sou o Fantasmão e você acaba de entrar em território assombrado. As histórias que você vai ouvir a seguir foram vividas por pessoas reais, em diferentes cantos do Brasil. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, apague as luzes e prepare-se para mergulhar em pesadelos alheios. Eu sou Lucas. E o que aconteceu comigo foi tão aterrorizante que, até hoje, me arrepia só de lembrar. Sempre fui uma pessoa que, apesar de ter medo de algumas coisas, nunca acreditava em histórias de terror. Achava que tudo aquilo era apenas fruto da imaginação. Até que, em uma noite, minha visão sobre tudo isso mudou completamente. Era uma terça-feira e eu estava em casa, sozinho, depois de um dia de trabalho muito cansativo. A noite estava silenciosa. O único som que eu conseguia ouvir era o zumbido do ventilador. Eu estava deitado, tentando adormecer, mas a sensação de cansaço estava tomando conta de mim. Fechei os olhos e logo comecei a sentir aquele famoso peso no peito. A princípio, pensei que fosse só a minha fadiga, algo que qualquer um sentiria após um dia longo, mas não era. Eu sabia que algo estava errado. De repente, acordei no meio da noite, mas algo estava diferente. Eu não conseguia me mover. Era como se meu corpo tivesse sido tomado por um peso imenso. O mais assustador era que eu estava completamente consciente de tudo ao meu redor. Meus olhos estavam abertos, mas minha mente estava completamente alerta. Eu estava preso dentro do meu próprio corpo. Naquele momento, o medo tomou conta de mim. Era como se uma força invisível estivesse me mantendo ali, imobilizado. Eu tentava desesperadamente mexer meus braços, minhas pernas, qualquer parte do meu corpo, mas nada acontecia. Eu olhei ao redor do meu quarto e foi aí que eu vi algo que até hoje não consigo esquecer. Na esquina do meu quarto, perto da janela, havia uma sombra. Uma figura escura, indistinta, mas que, de alguma forma, eu sabia que estava observando-me. Era uma sensação estranha, como se ela estivesse se alimentando do meu medo. Meu coração começou a bater mais rápido e eu senti uma pressão no peito. O ar parecia estar ficando mais denso, mais pesado. Eu tentava gritar, mas minha voz estava presa, como se alguém estivesse tampando minha boca. A sombra começou a se mover lentamente. Não havia som algum, mas eu podia sentir que ela estava vindo em minha direção. A sensação de terror foi indescritível. Eu tentei lutar contra a paralisia, mas parecia que quanto mais eu tentava, mais difícil ficava. Era como se estivesse sendo puxado para uma escuridão profunda, uma escuridão que me engoliria por completo. Eu ainda conseguia ouvir minha respiração, mas ela estava cada vez mais irregular, como se o medo estivesse me sufocando. Quando a sombra finalmente se aproximou da minha cama, eu quase desmaiei de medo. O que me fez sentir um pavor ainda maior foi que a sombra não estava mais apenas observando. Ela estava se inclinando, como se estivesse olhando bem em cima de mim, com uma malícia que eu não sabia explicar. Então, eu ouvi uma voz. Não era uma voz humana, mas uma espécie de sussurro que se arrastava pela minha mente. Eu não conseguia entender as palavras direito, mas o tom da voz era o suficiente para me paralisar ainda mais. Era como se ela estivesse se comunicando com a minha alma, dizendo coisas que eu não queria ouvir. "Você nunca vai sair", ela disse, com uma calma assustadora. "Você está aqui comigo agora." Eu queria acordar. Queria sair daquela situação, mas a paralisia do sono me mantinha refém. A sombra continuava ali, imóvel, como se estivesse esperando algo, talvez esperando que eu finalmente cedesse ao medo. Meu corpo ainda estava congelado, mas minha mente estava gritando. E foi quando eu finalmente consegui mexer os dedos dos pés. Eu não sei de onde veio a força, mas aquilo foi o suficiente para eu quebrar a paralisia.
Em um movimento rápido, eu consegui levantar e a sombra sumiu, como se tivesse desaparecido na escuridão da noite. Eu estava ofegante, suando frio, mas o pior ainda estava por vir. A sensação de que algo estava ali, perto de mim, nunca me deixou. Durante semanas, eu não conseguia dormir direito. A cada vez que fechava os olhos, sentia que a sombra estava de volta. Não era mais só uma sensação. Era como se eu pudesse sentir sua presença no meu quarto, observando-me nas sombras. Eu consultei médicos e li sobre o que acontecia comigo, e foi assim que descobri a paralisia do sono. Mas mesmo sabendo o que era, eu não conseguia lidar com o medo de que aquela entidade, ou o que quer que fosse, continuasse me assombrando. Em algumas noites, eu acordava e via a sombra novamente, mas agora não era mais uma figura nebulosa. Ela tinha um rosto distorcido, com olhos vazios que me encaravam com um ódio profundo. Esses episódios continuaram por meses e eu comecei a questionar minha sanidade. Eu sabia que algo estava se escondendo nas sombras, algo que me observava, me esperando. Não era apenas paralisia do sono, era uma sensação de ser perseguido por algo maligno, algo que não estava apenas na minha mente. Hoje, com o passar dos anos, as coisas mudaram um pouco. Eu aprendi a lidar com as paralisias, com as noites em que o medo ainda tenta tomar conta de mim. Mas, sempre que a escuridão toma o meu quarto e o silêncio fica absoluto, eu sei que aquela sombra ainda está lá, esperando, observando e talvez esperando o momento certo para voltar. Durante a faculdade, eu dividia um pequeno apartamento com um amigo. O lugar era simples, 2 quartos pequenos, uma sala minúscula e uma cozinha apertada. Não era o melhor dos mundos, mas para 2 estudantes sobrevivendo com estágios mal pagos era suficiente. Nós 2 tínhamos uma rotina exaustiva. Estudávamos pela manhã e trabalhávamos até tarde. Era comum chegar em casa depois das 11 da noite, tomar um banho rápido e desabar na cama sem nem jantar direito. Naquela noite tudo parecia normal. Eu me lembro de ter chegado particularmente cansado, sentindo o corpo pesado como chumbo. Tomei um banho morno, me joguei na cama e adormeci quase instantaneamente, sem nem apagar a luz do abajur. Mas no meio da madrugada, algo me despertou. Não foi um pesadelo, não foi um barulho alto, foi a sensação. Uma sensação gelada, cortante, como se algo tivesse invadido o quarto. Minhas pálpebras se abriram lentamente e por um momento fiquei encarando o teto branco. Eu queria me mexer, me virar para ver as horas no relógio ao lado da cama. Mas foi aí que percebi. Meu corpo estava completamente paralisado. Era como se eu estivesse enterrado em concreto. O pânico me tomou imediatamente, mas piorou no segundo seguinte, quando vi a porta do meu quarto. Eu tinha certeza absoluta de que a porta estava encostada antes de dormir. Sempre deixava assim por costume, mas agora ela estava escancarada. O corredor escuro do apartamento parecia mais profundo do que deveria. E bem ali, parada no batente da porta, havia uma figura. Era uma mulher. Pelo menos parecia ser. Seu corpo magro estava coberto por uma camisola longa, suja e rasgada nas pontas. O cabelo negro, desgrenhado e úmido, cobria boa parte do rosto. Mas entre as frestas, eu conseguia ver. A pele dela era de um branco doentio, quase translúcido. Ela estava completamente imóvel, encarando a cama, encarando eu. Cada segundo era uma tortura. Eu tentava, com toda a força que tinha, me mexer, gritar, fechar os olhos, mas era inútil. Só os meus olhos podiam se mover. E mesmo assim, cada piscada parecia um esforço gigantesco. Sem aviso, a mulher começou a se mover, mas não caminhava como uma pessoa normal. Ela deslizava pelo chão, flutuando lentamente, como uma sombra viva.
Com cada movimento, o ar do quarto ficava mais gelado, mais opressivo. Quando ela chegou ao lado da cama, pude vê-la melhor. Seus olhos não tinham pupilas, eram totalmente brancos, como pérolas mortas encravadas naquele rosto cadavérico. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse curiosa comigo, como um animal prestes a atacar a presa. Então, agachou-se de maneira grotesca na beirada da cama. A camisola rasgada a arrastou pelo chão, emitindo um som seco e desagradável, como papel sendo rasgado devagar. E lentamente, muito lentamente, ela começou a rastejar sobre mim. O peso da presença dela era real. Eu podia sentir o colchão afundar sob seus movimentos, o cheiro dela invadir minhas narinas. Um cheiro pútrido de terra molhada, misturado com mofo e ferrugem. Era como se a morte tivesse encarnado na minha frente. Ela chegou tão perto que seu cabelo molhado encostou no meu rosto. Os fios gelados deslizaram pela minha pele, me dando arrepios que atravessavam a alma. Então, ela abriu a boca, e o som que saiu não era humano. Era um rangido, profundo, como se milhares de vozes estivessem tentando sair ao mesmo tempo de dentro daquele corpo deformado. No meio desse barulho infernal, consegui distinguir palavras num sussurro rouco e maldito. Ele não pode te salvar. Quando ouvi aquilo, foi como se um choque atravessasse meu corpo. Numa explosão de adrenalina, consegui soltar um grunhido abafado, mover a cabeça e, de repente, tudo desapareceu. Acordei arfando, banhado em suor, com o corpo dolorido e as lágrimas escorrendo pelos olhos. Olhei em volta, o quarto silencioso. O relógio marcava 3h13 da manhã. Corri para trancar a porta do quarto, tremendo dos pés à cabeça. Mas o que me deixou ainda mais apavorado foi perceber que a tranca já estava virada. A porta nunca tinha sido aberta, ou pelo menos não por mãos humanas. Durante semanas depois daquele episódio, acordava no meio da madrugada e encontrava a porta entreaberta, mesmo trancada. Até hoje, às vezes, acordo suando frio com a sensação de que tem alguém me observando da porta. E sempre, sempre no relógio, 3h13 da manhã. Eu sou Bianca e já passei por algo que até hoje me arrepia só de pensar. A minha história começa quando eu tinha apenas 9 anos de idade, em um dia aparentemente comum, mas que nunca mais saiu da minha mente. Eu estava assistindo televisão no meu quarto, sentada na cama, como qualquer criança faria. Meu corpo foi caindo lentamente no sono, e eu já estava sonhando com coisas aleatórias quando, de repente, acordei. Mas não era aquele tipo de acordar que te traz alívio. Não, era mais como um pesadelo em que você está consciente, mas não consegue se mover. A primeira vez que isso aconteceu, lembro que abri os olhos e vi, no canto do quarto, uma figura que parecia se aproximar. Eu não podia gritar, não conseguia nem mexer um dedo. A sensação de impotência era indescritível. Eu queria me mover, queria correr, mas o meu corpo estava paralisado. Eu não sabia se estava acordada de verdade ou ainda estava sonhando. Aquela sombra estava vindo em minha direção, e os meus olhos seguiam ela sem querer, como se algo estivesse me forçando a ver aquilo. Eu queria gritar por ajuda, mas as palavras não saíam. Foi como se o ar tivesse sumido e eu estava completamente sozinha, imersa naquele terror absoluto. Tentei fechar os olhos, mas a imagem da sombra se aproximando não me deixou. Eu sabia que algo estava ali, que algo estava me observando, e isso me deixava ainda mais desesperada. Não demorou muito para que eu começasse a ouvir um sussurro suave, como se a sombra falasse diretamente na minha mente. A sensação de estar sendo observada era insuportável. Eu podia sentir a presença de algo ao meu redor, mas não conseguia enxergar claramente. E cada vez que eu tentava me mover, parecia que o peso sobre meu corpo aumentava.
Meu coração batia rápido, como se estivesse prestes a explodir. O tempo parecia distorcido e eu não sabia quanto tempo se passou até finalmente conseguir me mexer. Quando finalmente consegui abrir os olhos de verdade, vi o meu quarto. Mas tudo parecia diferente. O ar estava pesado, a temperatura parecia ter caído e eu ainda sentia aquela presença. Eu olhei ao redor, sem saber o que estava acontecendo. Eu estava suada e com o peito apertado, como se tivesse corrido uma maratona, mas não sabia nem se realmente havia saído do lugar. Algo tinha me tocado. Eu podia sentir. A sensação de que alguém estava me observando ainda estava ali. Essa foi a primeira vez que vivi o que hoje sei ser paralisia do sono, mas naquele momento eu não fazia ideia do que era. A cada noite, as visitas de sombras e sussurros se tornavam mais intensas. Eu sentia uma pressão no meu peito, como se uma força invisível estivesse me esmagando, impedindo de respirar. Cada vez mais, o medo tomava conta de mim, e eu sabia que algo estava me perseguindo, mas ninguém acreditava em mim. Aos poucos, fui começando a entender que o que eu estava vivendo era algo que tinha nome. Eu li sobre paralisia do sono e comecei a perceber que não era só um pesadelo. Era algo muito real, algo que não podia explicar. Mas o que realmente me assombrava era que a cada experiência, as sombras ficavam mais definidas e as vozes mais claras. Eu comecei a ouvir murmúrios, palavras que diziam coisas como "você vai morrer" ou "está chegando o fim". E o pior de tudo era que eu sentia que não poderia fazer nada para escapar. Estava completamente impotente, como se fosse uma marionete nas mãos de uma entidade desconhecida. Esses episódios continuaram, algumas vezes mais suaves, outras mais intensos. Uma noite, eu acordei novamente durante um desses episódios e vi uma figura, uma silhueta masculina ao lado da minha cama. Ele não estava olhando para mim, mas eu sabia que ele estava ciente da minha presença. Fiquei paralisada, não conseguia mover nenhum músculo. As palavras que ele sussurrava eram como um eco na minha cabeça. "Você não vai conseguir sair daqui." O som da sua voz era tão claro e real que eu juro que ele estava realmente ali. O medo se apoderou de mim como nunca antes. Eu sabia que estava sozinha e que ninguém poderia me ajudar. Nenhuma luz poderia dissipar aquela escuridão. Com o passar dos anos, os episódios não cessaram. Na adolescência, comecei a perceber que as experiências estavam se intensificando. Às vezes, parecia que eu estava saindo do meu próprio corpo. A sensação de flutuar, de estar presa entre dois mundos, é algo indescritível. A cada episódio, parecia que a linha entre a realidade e o pesadelo ficava mais tênue. Eu sentia como se estivesse em um outro plano, uma dimensão paralela, onde as leis da física não se aplicavam. Havia momentos em que eu acordava no meio da noite e sentia uma presença na sala. Eu sabia que não estava sozinha, mas quando me movia, o medo tomava conta de mim de forma ainda mais intensa. Eu estava apavorada, sempre com a sensação de que algo ia acontecer, de que eu seria atacada, tomada por algo maligno. Eu sentia isso claramente, mas na maioria das vezes não conseguia ver nada. Eu procurei ajuda médica e depois de muito tempo consegui um diagnóstico. A paralisia do sono não é algo que todos compreendem e muitas pessoas tentam ignorar. Mas o impacto psicológico que ela tem é imenso. Hoje eu vivo com ela, mas aprendi a lidar com os medos e as inseguranças. Tento manter uma rotina mais tranquila, evitar certos alimentos antes de dormir e tentar relaxar para não cair na armadilha do terror. Mas, até hoje, ainda sinto a presença de algo a me observar, principalmente nas noites mais silenciosas, quando tudo parece estar em paz.
E quando a escuridão toma conta do meu quarto, eu sei que não estou mais tão sozinha assim.